Irmãos, estamos aqui com a nossa irmã Raimunda, né? Ela vai testemunhar a cura que ela recebeu, o milagre de Deus. Mais uma vez a medicina foi confundida, né? Porque ela tinha um laudo médico. E após a oração que ela recebeu, essa foi na igreja, né? Na igreja onde ela congrega, ela recebeu uma cura. E nós vamos ouvir um pouquinho do testemunho da nossa irmã. Talvez você do seu lado, do outro lado aí, esteja passando pelo mesmo problema, quem sabe? E a irmã Raimunda, ela vai contar um pouquinho o que Deus fez na vida dela e como ela está hoje. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Eu gostaria que a irmã olhasse ali para a câmera ali e dissesse para aquela pessoa que está lá do outro lado, talvez esteja desenganado, né, pela medicina, como a irmã está. Antes, gostaria que a irmã contasse o que a irmã, o que a medicina deu de laudo, né? O que a irmã tinha. Pode contar. O médico me deu um laudo que eu era portadora de artrite reumatoide crônica, né? Nos ossos e no sangue. Aí que eu tenho essa doença nos ossos e no sangue. E quando eu descobri, eu ficava só de cama, né? Era mais na cama do que em pé. Meus filhos também sofreram muito porque eu não conseguia levantar. Até para mim ir no banheiro eu precisava de ajuda, né? Eu saía de casa, passava mal, precisava de alguém me buscar porque minhas pernas travavam, meus braços inchavam, né? E eu fiquei com isso mais ou menos um ano. Um ano eu fiquei nesse sofrimento, né? Até o dia que eu conheci Deus, como diz, né? Eu fui na igreja e eu recebi uma oração e a partir desse momento, graças a Deus, a minha vida melhorou bastante, né? Irmã Raimunda, como era o seu dia a dia, né, com essa enfermidade? Pelo que me relataram aqui anteriormente, você tinha que ser transportada, é isso? Verdade. Você não conseguia andar? Praticamente assim? Na verdade, às vezes... Você estava aleijada? Não, eu estava bem. Era uma aleijada que não usava muleta e nem cadeira de roda, mas dependia... Na verdade, eu saía de casa como eu estou agora, assim, bem andando. Só que quando chegava um certo momento, começava uma dorzinha de nada, de repente, eu já estava com as pernas travadas, porque a dor era tanto que o meu osso, tipo... parecia que ele quebrava, assim, que ele entortava, e daí eu não conseguia mais andar, precisava ligar para minha mãe, para ela arrumar um carro e me buscar onde eu estava, porque dali eu não saía, ficava travada no meio da rua, dura, né? Você foi para a igreja onde eu estive ministrando, Isso. Né? Foi para a igreja, assistiu um culto, né? Na verdade eu fui em várias igrejas, né? Eu fui em várias igrejas, mas assim, até então nas outras igrejas que eu fui, eu sempre saía do mesmo jeito. Saía do mesmo Não jeito. sei explicar porquê, mas eu saía do mesmo jeito. Aquele dia que eu vim ministrar, o que a senhora sentiu naquele culto? Naquele O culto? que você lembra? O que você lembra? Né? O antes, né? O depois da oração, logo após a oração. Então, A senhora entrou sentindo dores lá. Eu estava sentindo dor, que eu não estava conseguindo nem andar, né? Com a dor. Meu pé estava inchado. Aí depois da oração, eu até comentei com a minha mãe, que eu me senti bem melhor. Eu percebi, né? Que os seus punhos, braços, estavam todos inchados as juntas. Isso. Após a oração, eles voltaram ao normal e as dores que a senhora estava sentindo saiu naquela hora, né? Isso. Saiu. Tá. Não parou por aí, né? Porque a senhora estava já em tratamento. Isso, estava em tratamento. Foi querer saber do médico, né? Parece que a senhora estava para se aposentar, não é isso? Eu ia, a assistência social ia tentar, para mim conseguir uma aposentadoria, né? Por causa da minha doença. Só que aí o médico pediu para mim renovar os meus exames, né? Aí eu renovei os exames, levei para ele, só que quando ele olhou o exame não constava mais a doença. Ué, sumiu a doença? Então não constava. Inclusive eu estou até com os exames em casa, o antigo e o novo, né? Só tem os exames. Os dois. Se tiver alguém que estiver duvidando do outro lado, a senhora tem os exames. Tenho. Posso dar seu endereço? Com certeza. A senhora mora aqui no Jardim Zaira 6. Isso. Qual a igreja que a senhora congrega aqui? É na
Qual o nome da igreja? O nome dela é novo, né? Eles colocaram agora e tá. dando... O pastor Paulo. Todo mundo conhece o pastor Paulo aqui? Com certeza. Pode perguntar? Pode. O pastor Paulo sabe que a senhora foi curada? Com certeza. Sabe também que o nome de Jesus foi glorificado através da sua vida? Sabe, porque eu também dei um testemunho lá na frente também, né? Deu testemunho? Dei lá na igreja. E também não foi só a doença também que Deus entrou em ação, né? Foi outras coisas, que inclusive, não sei se você lembra aquele dia que você veio aqui, que eu tava com um problema emocional, você lembra? Eu tava deitada ali naquela cama, que a minha vontade era querer morrer, como se o mundo tivesse parado pra mim. E eu lembro que naquele dia, você e o meu primo oraram pra mim, e naquele dia eu até falei pra minha mãe, nossa, a partir daquele dia, sinceramente, parece que a minha vida foi transformada. Porque se eu falar pra você que eu amava o pai do meu filho, e ele me abandonou, e a minha vida era querer se matar, porque eu achava que nada tinha sentido pra mim. E hoje, sabe o que todo mundo fala pra mim, nossa, como você mudou, até a sua aparência. Eu falei, olha, graças a Deus, através da oração de vocês e de Deus, hoje eu posso dizer que eu sou outra. Porque esse negócio de chorar pelos cantos, sabe por quê? Porque Deus é mais. só foi curada de depressão também? Depressão, eu tava com Ela depressão. estava deprimida. Depressão e... Só queria morrer e hoje só quer morrer? Jamais. E Jesus lhe deu vida? Com certeza. Ele me deu vida e me deu, assim, sabe? Dá uma mensagem para alguém que está lá do outro lado e talvez esteja passando pelo mesmo que você passou. O que você tem para falar para essa Eu falo pessoa? assim, que se alguém, alguma dessas pessoas estiver passando por um problema que eu estou passando, emocional ou doença, pro emocional, que a gente tem que entregar na mão de Deus, porque Deus, ele pode tudo. Porque eu achava que eu tinha sido abandonada por uma pessoa, e eu achava assim, que a vida pra mim tinha parado. Só que depois que eu recebi a oração e que Deus começou a trabalhar na minha vida, eu entendi uma coisa, que tudo passa, só Deus que não. Então a gente tem que entregar na mão de Deus e ter confiança, porque não adianta também não confiar, né? Que nem eu confiei e hoje eu tô liberta da depressão, né? Que era o que, apesar da doença, era o que mais me prejudicava, era a depressão. Porque a pessoa doente com depressão, entendeu? E graças a Deus hoje eu tô liberta, entendeu? Eu tô liberta porque eu só vivia chorando. Eu não podia falar com ele no telefone que eu queria morrer, e hoje não, eu falo com ele normal e tá na mão de Deus, entendeu? Tá bom, irmã Raimundo. Eu agradeço o seu depoimento, tá? Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo o seu depoimento estão comovidas lá do outro lado. E que o mesmo Deus que agiu na sua vida, que agiu na minha, me resgatou também com a sua mão potente, vai resgatar aqueles que vão assistir esse documentário, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo seu depoimento. Nós já voltamos daqui a pouco, mais um depoimento da mãe da nossa irmã Raimunda e da nossa irmã Marilene, hein? Lift your hands to